Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e todos aqueles que nos acompanham pela internet também, a nossa saudação no Senhor Jesus. Irmãos, vamos meditar aqui um pouco na porção da palavra do Senhor. Ok. Então, nós vamos meditar aqui um pouco na revelação especial do Senhor, que é a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do 36 ao 49. Lucas, capítulo 24, do 36 ao 49. Vamos lá, então. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós já oramos, né? Pedimos, a irmã Yara já orou, pediu, e nós estamos acreditando que o Senhor está nos dirigindo. Mas, irmãos, esse texto é um texto bastante curioso, né? Tem algumas coisas bastante interessantes, mas vamos dar uma contextualizada aqui na situação que aqueles irmãos se encontravam. Eles estavam ali com medo, amedrontados, tristes, sem aparente esperança, porque, afinal de contas, o mestre havia morrido. E a gente que está aqui mais de 2000 anos depois, que já conhecemos a palavra de Deus, é fácil a gente julgar e falar assim: poxa, mas eles não conheciam a palavra, não? Por que não estava tão claro? Qual é a dúvida? Caminharam com o próprio Senhor Jesus, o Senhor Jesus havia falado para eles. Mas o fato é que
a situação de comoção, de perda, deixou aqueles irmãos como que cegos. Parece que eles estavam meio distraídos, como se nada mais acontecesse. Morreu Jesus, e agora o que nós vamos fazer? Parece que havia como que uma escama de peixe nos olhos daqueles irmãos, que eles não conseguiam enxergar. Se a gente for lá em João 19, João faz uma menção desse mesmo texto, sobre essa mesma situação, e ele mostra um detalhe interessante. Deixa eu ver, na verdade. Não, é João 20, 19. Eu já tinha pego o texto errado. João 20, 19. Dê uma olhadinha em João 20, 19. Só para a gente... Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. É exatamente o mesmo contexto. Mas, até para explicar, talvez, essa situação. Mas está tudo trancado aqui, de repente apareceu algum fantasma, algum espírito que chegou aqui? Parece que aqueles irmãos não caíram na real de que Jesus havia falado que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas eles estavam nessa situação assim de desespero, não sabiam muito bem o que fazer. E naquela época tinha a polícia, né, ou a guarda do templo de Jerusalém, que tinha o objetivo de proteger, de garantir a segurança no templo, dentro do templo e nas redondezas, ali na entrada do templo. E essa guarda, apesar de não pertencer ao exército romano, mas ela era sujeita ao exército romano. O exército romano podia chamar os guardas do templo para fazer alguma diligência fora das redondezas do templo. Então havia um temor muito grande deles em relação a essa guarda, porque essa guarda era fiel ao exército romano. Então, se eles fizessem alguma coisa que pudesse ferir, pudesse transgredir a lei judaica, muito provavelmente eles seriam presos. Acho que os irmãos se lembram que, quem estava aqui de manhã, o pastor pregou sobre a situação de Pedro, né? Tinha lá uma multidão e Pedro falou assim: não conheço isso aí, não conheço Jesus, não. Provavelmente, eu fiquei pensando, provavelmente Pedro também estava meio preocupado com esses guardas. Vai que, quem sabe, aqueles guardas ali iam poder prender Pedro. Mas eles estavam amedrontados, esse era o contexto, essa era a situação. Mas parece que nesse momento, quando Jesus chega e fala com eles, parece que eles esqueceram alguma coisa que tinha acontecido um pouco antes. Maria Madalena já tinha tido um encontro com Cristo, tinha visto Cristo ressuscitado. Os dois discípulos também encontraram Jesus num caminho de Emaús e tinham falado para eles. Mas parece que isso, mesmo com esses acontecimentos, Cefas também, mesmo com esses acontecimentos, parece que não fizeram com que eles lembrassem, ou percebessem, ou relembrassem daquilo que o próprio Senhor Jesus havia falado para eles. É uma situação assim, meio que uma amnésia, né, espiritual naquele momento. Os irmãos parece que estavam assim, com a mente e os corações meio paralisados devido à situação que eles se encontravam. E aí, Jesus se aproxima e fala com eles, e parece que não teve efeito. Estava um misto de
de tristeza, de desespero e de dúvida: será que é Jesus mesmo? Então, diante desse contexto, diante desse texto, eu queria propor um título ou um tema para a nossa meditação aqui nessa noite, é que a ressurreição de Cristo é a única oportunidade da nossa ressurreição e da nossa vida eterna. Então, a ressurreição de Cristo é a única oportunidade da nossa própria ressurreição e da nossa vida eterna. E aí nós vamos tentar discorrer nesse sentido. Então, pensando nesse sentido, eu coloquei aqui 3 pontos, ou 3 lições que a gente pode aprender. Muitas lições a gente pode aprender da palavra de Deus, mas eu pontuei aqui 3 que acredito que tenha aderência com o texto. A primeira é que a ressurreição de Jesus Cristo, ela dá início à transformação do corpo mortal em um corpo imortal, de um corpo corruptível em um corpo incorruptível, de um corpo finito em um corpo glorificado. Está meio longo isso, né? Mas esse é o ponto que Jesus está inaugurando, está começando, iniciando. E é exatamente por isso do versículo 36 até o 42, a gente vai entender esse aspecto. Primeiro porque, como a gente complementou lá no texto de João, ele atravessou o corpo de Jesus, ressurreto, ressuscitado, atravessou a porta que estava trancada, ao ponto daqueles irmãos acharem que era um fantasma, era um espírito. Mas não era um fantasma, não era um espírito, é o corpo glorificado de Jesus. E é o corpo glorificado que teremos quando o Senhor Jesus voltar. Isso é a coisa mais importante da vida do cristão. Se tem uma coisa relevante para a vida do cristão, é o resultado da ressurreição de Jesus Cristo, que nos possibilita, nos dá a oportunidade de também sermos ressuscitados, de também termos um corpo glorificado, que assim o teremos. Assim como Jesus, que era homem, que foi verdadeiramente homem, apesar de ser verdadeiramente Deus, mas Jesus Cristo foi verdadeiramente homem, sentiu dores, sofreu, foi ferido, foi morto, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, experimentou a dor da morte. E depois de morrer, ele ressuscitou ao 3º dia. E essa ressurreição, esse corpo ressuscitado, não é mais aquele corpo finito, não é mais aquele corpo que degrada, que sente dores. Agora é um corpo glorificado. Lá em 1 Coríntios 15, vamos abrir rapidamente. 1 Coríntios 15, capítulo 15, nós vamos ler os versículos 20 e depois os 53 e 54. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Aqui nesse texto de 1 Coríntios, ele é o texto mais extenso e mais profundo sobre o tema da ressurreição, mas o propósito aqui não é a gente aprofundar sobre a temática da ressurreição, que foi o propósito aqui de Paulo, porque os coríntios alguns estavam duvidando de que não havia ressurreição, né? Mas o texto é tão profundo e tão instrutivo que vai nos auxiliar, vai nos ajudar também a entender essa situação aqui do texto de Lucas. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem.
Agora o 53 e o 54, por favor. 53 e o 54. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Irmãos, a ressurreição de Jesus inaugura, dá início a um novo tipo de corpo, um corpo transformado, um corpo glorificado, primeiro dele. No versículo 20 diz que ele é a primícia dos que dormem, né? Ele é as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro. Ainda que alguns tenham ressuscitado, como o caso de Lázaro, ainda que o milagre da ressurreição tenha acontecido, mas aqueles que foram ressuscitados, eles depois morreram. E essa ressurreição não foi feita com um corpo glorificado, foi com um corpo mortal, com um corpo finito. Foi um milagre, foi incrível aquele milagre, mas não foi um corpo glorificado como foi o corpo de Cristo e como será o nosso corpo. Que o Senhor seja louvado, porque assim será. Você acredita nisso, irmão, irmã? Assim será. No dia que o Senhor voltar, Ele primeiro vai resgatar aqueles que morreram, aqueles que dormiram. Ainda que o nosso corpo que veio da terra, que veio do pó, vai se transformar em pó novamente, e o Espírito volta para Deus, e está lá, em glória com o Senhor. Quando o Senhor voltar, o Espírito vem juntamente com o Senhor, e aquele corpo, de uma forma extraordinária, transformadora, será refeito, mas refeito de uma natureza glorificada. Não é mais essa natureza finita. Não é mais essa natureza que tem raiva, que tem dor, que tem ódio, que tem inveja, que tem sono, que tem desesperança, que degrada, que acaba. Irmãos, isso é incrível, isso é a coisa mais importante da vida do crente. Essa é a coisa mais relevante da vida do cristão. A ressurreição de Jesus Cristo tem esse poder. Por isso que Paulo vai dizer, se ele não ressuscitou, seria inútil a nossa fé. Então, o primeiro ponto é que Jesus inaugurou, Jesus iniciou esse processo. Por isso que ele é as primícias dos que dormem. Ele dormiu, ele também experimentou a morte. Mas ele ressuscitou, e ressuscitou com um corpo glorificado, para a honra e glória dele mesmo, que é Deus. E haverá de nos oferecer esse grande benefício, esse grande milagre. Por isso que a gente tem que se render aos pés dele. E eu já começo fazendo aqui um apelo. Se você ainda não fez isso, mas eu estou aqui na igreja. Mas se por acaso você ainda não fez isso de forma completa, a sua oportunidade é hoje, é agora, é já, não é amanhã, é hoje. Você que está nos ouvindo, está nos acompanhando pela internet, se você ainda não se rendeu aos pés de Cristo, quando o Senhor Jesus voltar, se você ainda não se rendeu, o seu corpo também será transformado, mas vai ser para a perdição. Isso é terrível. Isso é terrível. Mas o Senhor Jesus nos resgatou para isso, para vivermos em glória, com o nosso corpo glorificado, assim como Jesus tem um corpo glorificado. Por isso que ele é a primícia, as primícias dos que dormem. E um segundo ponto que eu queria, uma segunda lição, um segundo aprendizado que a gente tem desse texto, é que a ressurreição de Jesus Cristo
nos oportuniza a termos um olhar mais atento e espiritual para a palavra de Deus. Se a gente olhar agora do versículo 44 até o 47, vamos só dar uma olhada novamente aqui no 44, vamos ler novamente. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Só fazendo uma pequena pausa aí. Você vê que é uma coisa bem interessante que Jesus faz menção aqui da chamada tríplice divisão da Bíblia judaica, que é a lei, né, a Torá, os profetas e os outros escritos, os salmos e provérbios. Aqui ele menciona basicamente salmos, mas essa tríplice divisão era bem conhecida daqueles irmãos, porque eles eram judeus, eles sabiam bem do que Jesus estava falando. Jesus está falando: vocês estão lembrados que algum dia vocês leram nos profetas? Vocês estão lembrados de que algum dia eu falei para vocês de que eu vim para cumprir aquilo que os profetas falaram, que a palavra de Deus falou, já falou para todos vocês ao longo dos milênios? Vocês estão lembrados disso? Pois bem, eu quero trazer à memória de vocês a palavra de Deus. E é por isso que eu propus aqui um segundo ponto, que a ressurreição de Jesus Cristo, ela nos oportuniza a termos um olhar atento e espiritual para a palavra de Deus. Irmãos, vocês bem sabem que a palavra de Deus, ela é a verdade, e a verdade, ela liberta. Nós conhecemos esse texto lá em João 8. Nós também conhecemos 8:32. Nós também sabemos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais cortante do que a espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus promove arrependimento. Esse texto que eu acabei de ler está lá em Hebreus. A palavra de Deus promove arrependimento. A palavra de Deus sonda o nosso coração e transforma nosso ser, a nossa alma. A palavra de Deus é a revelação especial do Senhor, para que a gente conheça o Senhor da ressurreição, o Senhor da vida. Lá no versículo 47, ele diz, no 46, ele diz: e lhes disse: assim está escrito, que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Então, amados, a palavra de Deus, que é a verdade que liberta, a palavra de Deus que é viva e é eficaz, a palavra de Deus que transforma as nossas vidas, nos faz relembrar, nos faz recordar que a ressurreição de Jesus Cristo já estava previsto. Isso aqui não foi uma novidade. Isso que aconteceu, e que aqueles irmãos pareciam meio sonolentos, desatentos, como se tivessem uma escama de peixe nos olhos, Jesus Cristo revela, através da sua palavra, vos faz lembrar que já havia sido dito, já havia sido profetizado sobre aquilo que haveria de acontecer, que Jesus haveria de vir, haveria de morrer e haveria de ressuscitar por mim, por você e por todo aquele povo. Vamos abrir, só para relembrar também, lá em
em Isaías 53, nós vamos ler apenas o versículo 4. Isaías 53. Vamos ler do 4 ao 6 e depois o 12. Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora no versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É disso que Jesus está falando. É como se Jesus falasse: vocês estão lembrados lá do profeta Isaías? Vocês já leram o profeta Isaías? E certamente aqueles irmãos conheciam o texto. Pois é, pois isso que aconteceu precisava de fato ter acontecido. Isso que inclusive eu falei para vocês, importava que se cumprisse. Se vocês olharem no versículo 44, ele fala assim: importa que se cumprisse, ou importava que se cumprisse. E por que importava? Porque era a promessa de Deus para o resgate do seu povo. Era a promessa de Deus para nos salvar, nos tirar do nosso estado de morte para a vida. E isso aconteceu de uma forma extraordinária, de uma forma tão incrível, que aqueles irmãos, aqueles discípulos acharam que Jesus era um fantasma. Mas não era um fantasma, era um corpo transformado, um corpo glorificado. E esse mesmo corpo glorificado é o que teremos. Por isso que a gente tem que voltar nossa mente, nosso coração para a palavra de Deus, para entender os propósitos do Senhor para a nossa vida. E por último, o terceiro e último ponto que eu queria falar aqui para os irmãos, queria compartilhar, é que a ressurreição de Jesus Cristo nos faz entender o nosso chamado para cumprirmos a nossa missão. E que missão é essa? Vamos lá olhar agora nos versículos 48 e 49, que aqui diz a palavra de Deus, nos versículos 48 e 49. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, e permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus morreu no nosso lugar, foi moído, foi agredido, foi colocado numa cruz, derramou o seu sangue como preço pelo meu e pelo seu pecado. Depois ele ressuscitou, foi morto, foi sepultado, depois ressuscitou ao terceiro dia e veio com um corpo glorioso, corpo glorificado. E esse corpo glorificado também será estendido a nós, para que a gente também goze na presença do Senhor com esse corpo glorificado na sua volta. E então ele nos ensina que a gente tem que se voltar para a sua revelação especial e seguir a nossa caminhada, já que nós aceitamos esse convite, esse chamado.
Se é que nós podíamos recusar, porque nós lembramos da graça irresistível do Senhor. Então, de forma irresistível, Ele nos chamou e nós não tínhamos como resistir, nos rendemos aos seus pés. E aí, Ele nos ensina que nós temos que consultar o manual da nossa vida, que é a palavra de Deus, que é a verdade que nos liberta. E aí Ele fala assim, mas eu chamei vocês também por um propósito, para vocês irem e anunciarem a minha palavra. Estão lembrados que o mesmo Jesus falou lá em Mateus 28, o que está escrito? Ide por toda parte, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o mesmo chamado, é o mesmo comissionamento. Ele está dizendo, vós sois testemunha destas coisas. Já que nós testemunhamos, já que nós fomos chamados, já que nós temos o manual da nossa vida, que é a palavra de Deus na nossa mão, nós temos que anunciar. E agora, Senhor, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho capacidade para isso. Calma. Eu vou fazer com que o próprio Senhor vai colocar na sua vida um consolador, um orientador. É o Espírito Santo. Lá em Atos, ele está se referindo a esse texto lá de Atos 1:4. Vamos lá abrir só para lembrarmos. Nós vamos ler até o 6. Atos 1, de 4 a 6. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse a ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, versículo 6, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será que o tempo em que restaures o reino de Israel, ainda o 7, respondeu eles, não vos compete conhecer o tempo, o época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. 8, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Onde é os confins da terra? Talvez os confins da terra seja onde você, onde eu podemos andar. Os confins da terra onde o Senhor nos mandar ir. Então você e eu que fomos agraciados pela misericórdia do Senhor, com a esperança de que um dia teremos o corpo também glorificado, assim como Jesus teve. Isso é a promessa dele. Nós devemos seguir a nossa caminhada cristã baseado na sua revelação especial, que é a sua palavra. E não basta só a gente ler a sua palavra, a gente tem que anunciar, a gente não pode esconder, guardar aqui só para nós precisamos anunciar. E aí, agora o que eu vou fazer? O Espírito Santo de Deus haverá de nos instruir, o Espírito Santo de Deus haverá de nos guiar, para que nós possamos falar com autoridade, a autoridade que Ele mesmo nos dá. E é em qualquer lugar que andemos, qualquer lugar onde nós formos, nós temos que falar com a autoridade desse Senhor, dessa novidade, dessa expectativa, dessa esperança de vivermos
na glória eternamente com o Senhor. É disso que fala a ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que a ressurreição de Jesus Cristo é o único caminho, é a única oportunidade da gente ter vida eterna e plena com o Senhor. E ela é plena porque lá não haverá mais dores, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento. Será que na glória eu vou lembrar dos problemas que eu tinha na minha vida? A palavra de Deus não mostra isso não. Mostra o contrário, lá haverá alegria plena. Você crê nisso, irmão? Irmã? Que um dia você e eu estaremos na glória? Será que nós vamos nos reconhecer lá? Creio que sim. Mas será muito diferente. A gente faz assim, eu lembro naquele dia que você pisou no meu pé, que você... Esqueça isso. Vai ser só alegria. Vai ser só glória, paz, felicidade. Não haverá mais raiva, rancor, revanche, dor, sofrimento. É para isso que o Senhor nos chamou. Para vivermos um corpo glorificado, transformado. E aí eu queria fazer algumas alertas para a nossa vida. Será que nós estamos apercebidos de que o Senhor está presente, está bem junto da gente? Ou a gente está achando que Jesus é um fantasma, está assim bem distante? Qual é o seu Jesus? Qual é o meu Jesus? É um Jesus real ou é um Jesus fantasmagórico? Um Jesus imaginário? Mas que pergunta. Pois é, vocês viram que aqueles irmãos conviveram com Jesus. Mas parece que os problemas do dia a dia, as pedras no meio do caminho, parece que nos faz esquecer disso. E esse é o chamado para a nossa atenção, que a palavra de Deus nos traz. Não devemos nos distrair com os problemas, precisamos fitar os nossos olhos claramente, somente no Senhor Jesus, que é vivo, que morreu, ressuscitou, está vivo à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, e haverá de vir para resgatar, para o resgate da sua propriedade. Haverá de resgatar, quem sabe, os nossos entes queridos que foram, que tanto dor nosso coração sentiu, mas tanta alegria haverá. É por isso que Paulo, quando fala assim, para mim é lucro se eu morrer. Para mim eu morrer é lucro. Porque ele tinha perfeita e ampla convicção de que viver na glória é muito melhor. É muito melhor. Não é que a gente agora vai ficar depressivo, vai querer morrer para poder... Deus nos deu a oportunidade de vivermos aqui para a gente pregar, para a gente falar. Deu a sua palavra, a sua revelação especial para a gente entendê-la, e uma vez entendendo, a gente transmitir para as outras pessoas. Tem uma coisa curiosa que eu queria, voltando lá, só para a gente finalizar, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 54, queria lembrar a vocês uma coisa interessante. 15:54. Deixa eu ver aqui. Só mais um instante que eu já chego lá. É necessário, no 53, porque é necessário que este corpo corruptível, o vento aqui, se revista de incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo
corruptível se revestir de incorruptibilidade e o mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. O maior inimigo, o último inimigo é a morte. A morte foi vencida pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, já é o selo, já é o certificado de que a morte foi vencida. E haverá apenas um ato protocolar quando o Senhor voltar, para o mundo inteiro saber que aqueles que pertencem ao Senhor serão ressuscitados e receberão esse novo corpo. Não é um corpo de poder e glória. Não haverá mais choros, não haverá mais pranto, dores. A última aplicação que eu queria trazer para nós refletirmos, duas na verdade, lembrar que Jesus venceu a morte para nos resgatar do nosso estado de morte para a vida. E Ele nos chamou para anunciarmos a sua salvação e nos deu o Espírito Santo para nos orientar, para nos guiar. E aí cabe a pergunta: você, irmão, irmã, está disposto, está disposta a fazer isso? Tem feito isso? Você tem a convicção clara da viva esperança de ter o corpo transformado? E uma vez que você tem isso, você anuncia essa boa nova para aqueles nos confins por onde você anda? Onde é os confins da terra? É onde a gente for. E onde a gente conseguir ir. E é a ordem dele. Ele falou que preparou a gente, chamou a gente para ser suas testemunhas. Nós somos testemunha daquilo que aconteceu com ele, porque ele revela na sua palavra. E ele quer que a gente operacionalize isso, falando dessa viva esperança de vivermos a vida eterna com ele. Que o Senhor nos fortaleça, nos abençoe, nos guie e transforme a nossa mente, as nossas atitudes, para vivermos essa viva esperança da salvação. Que a nossa vida espiritual, a nossa vida de cristão não seja só protocolar de vir na igreja, mas a gente tenha sempre isso em mente, de que a salvação de Jesus Cristo está no fato dele ter morrido, ter ressuscitado e ter tido um corpo glorificado, vencido a morte, para nos oportunizar também ter esse corpo transformado. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.